Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje, eu vou introduzir o conceito de impedância e reatância capacitiva. Esses conceitos vocês podem entender como generalizações da resistência, só que dessa vez aplicada em corrente alternada. Esse conceito vai ajudar a gente a desenvolver um arcabouço matemático para fazer análise de circuitos em corrente alternada. E além disso, eu vou usar o laboratório de circuitos elétricos, que foi da aula de ontem, como base para a gente começar. E essa fórmula matemática que eu vou apresentar para vocês vai permitir que vocês entendam exatamente o que a gente viu, o que a gente mediu na prática ali no nosso laboratório de circuitos elétricos. Então, eu vou começar desse ponto. No nosso experimento no laboratório, eu conectei um gerador de sinais a um capacitor. Eu queria fazer só isso, gerador de sinais conectado no capacitor, e eu queria analisar a tensão do capacitor e a corrente que percorria esse capacitor. Como eu estava usando o osciloscópio, é muito mais fácil a gente medir tensão do que corrente. Então eu insere com esse capacitor um resistor de valor bem pequeno, de modo que ele não influencia praticamente nada no meu circuito, de modo que fica muito pouca tensão em cima desse resistor e que ele influencia pouco também na corrente que está percorrendo o meu conjunto. Dessa maneira, eu consigo ver tanto a tensão que está no meu capacitor, quanto a tensão que está no meu resistor, e essa tensão que está no resistor, por lei de Ohm, é uma imagem fiel da corrente que está percorrendo o meu circuito. Claro que vai ter um fator, que no caso é um resistor de 100 ohms, mas é só fazer a conversão, o formato da corrente, a defasagem, tudo permanece o mesmo, né? Então, quando eu fiz isso e liguei o meu circuito, o que eu obtive? Eu vi algumas coisas. Primeiro, eu percebi que a corrente estava adiantada em relação à tensão do capacitor. Em seguida, eu ajustei alguns parâmetros, como frequência, valor da tensão de entrada, valor de pico da tensão de entrada, modifiquei o capacitor, coloquei um capacitor de capacitância superior, e a gente viu que a corrente se modificou também em função disso. Eu vou tentar, então, tornar isso matematicamente preciso. Então, se vocês olharem aqui para a parte esquerda do quadro, o que eu fiz? Eu vou variar cada um desses fatores independentemente e eu vou identificar para quais fatores a corrente é proporcional. Se vocês não conhecem esse símbolo aqui, esse é um símbolo de proporcionalidade. A gente vê ele muito comumente quando a gente está estudando regra de 3, lá no final do fundamental ou durante o nosso ensino médio, tá? Significa que o que está à esquerda é proporcional ao que está à direita. Vamos variando cada um dos fatores individualmente. Primeiro, eu aumentei o valor de pico dessa tensão aqui na entrada. Ao fazer isso, eu vi que aconteceu o que com a minha corrente? A minha corrente, ela aumentou. E ela aumentou de maneira proporcional a essa tensão. Quer dizer que se eu dobro a tensão na entrada, a amplitude dela, a minha corrente dobra também. Então é lógico, é razoável a gente concluir que a corrente é então proporcional à tensão. Proporcional somente à tensão? Não, a gente variou outros fatores. Outro fator que a gente variou, no experimento eu diminuí a frequência. Quando eu diminuí a frequência lá no meu experimento, a corrente também diminuiu. Então, eu imagino que se eu aumento a frequência, a minha corrente também há de aumentar. Se eu aumento na mesma proporção que eu aumento a frequência, eu concluo também, então, que a minha corrente é proporcional à frequência. Além de ser proporcional à tensão, ela é proporcional à frequência. O último fator que a gente variou foi a capacitância. Quando eu aumentei a capacitância, lembrem-se que a corrente também aumentou. Que eu até falei, cuidado gente, é um pouco contraintuitivo. Se a gente pensar que a capacitância funciona igual a uma resistência,
era para ser o oposto, né? Se eu aumento a resistência, eu diminuo a corrente. Na capacitância, não. Quando eu aumento a capacitância, a corrente alternada aumentou também. Então, considerando que houve um aumento dessa corrente, eu também posso dizer que a minha corrente é proporcional à minha capacitância. Ótimo! Aqui, pensando só na amplitude da corrente, está fazendo sentido, né? Quanto maior a tensão aplicada, maior a corrente, quanto maior a frequência, maior a corrente, quanto maior a capacitância, maior a corrente. Só que, primeiro, gente, isso aqui não é uma igualdade, isso aqui é uma proporcionalidade. Se eu quiser transformar uma proporcionalidade em uma igualdade, me falta aqui uma constante de proporcionalidade. Eu tenho que falar que I é igual a uma constante vezes isso aqui. Porque nada me garante que isso aqui é 1 para 1. Né? Pode ter um fator aí de 2, 3, 4, π, alguma coisa, raiz de 2. Então, primeiro eu tenho que determinar esse fator. Segunda coisa que vocês podem achar estranho. Vocês podem falar o seguinte: professor, está ocorrendo uma defasagem. Se eu tenho uma proporcionalidade somente a números reais, como que está surgindo essa defasagem? E aí aqui é o momento que eu falo. Vocês têm que ter assistido a minha aula sobre números complexos. A resposta para isso é: eu vou ter que colocar aqui, nessa minha proporcionalidade, um número complexo para me fornecer essa defasagem. Que é uma defasagem de quê? 90 graus. Então, eu vou escrever aqui, ó, uma defasagem de 90 graus. Entretanto, vocês devem ter visto na aula de números complexos, e se vocês não viram, é esse o momento que vocês ficam com consciência pesada, pausam esse vídeo, vão lá e assistem os vídeos de número complexo e depois volta aqui. Depois que vocês tiverem visto, vocês vão ver que 90 graus, uma defasagem de 90 graus, é um jeito muito chique da gente falar o quê, gente? Multiplique pela constante imaginária. Então, esse 90 graus nada mais é do que o meu J. Lembrando, se você está assistindo algum vídeo no YouTube sobre números complexos e o professor de matemática está usando I, na engenharia a gente usa J. Por quê? Porque I já é corrente. Simplesmente convenção, tá? A gente está muito acostumado a usar I para corrente, então a unidade imaginária é J. Vou pausar aqui um segundo, vou mexer nesse quadro e volto após o corte de edição para a gente levar esse conceito aqui um pouco mais à frente. Voltei, pessoal. Agora eu vou introduzir formalmente para vocês o conceito de impedância. Eu vou partir daqui, ó. A gente tinha concluído que a corrente era proporcional a F, C e V e a unidade imaginária. A unidade imaginária me dava aquela defasagem de 90 graus e esses aqui são os fatores que a gente viu experimentalmente lá no laboratório. Aí o perigo é o seguinte: posso concluir então que a corrente é igual, vou apagar isso aqui, colocar um igual, mas a corrente é igual a isso aqui. Posso? Não. Porque faltou o quê? Faltou aquela constante de proporcionalidade. Eu podia ficar aqui me delongando e deduzindo matematicamente para vocês qual que é essa constante, mas eu acho que isso foge um pouco do escopo de um curso técnico. Se vocês tiverem muita curiosidade de porquê disso, vocês podem me procurar que eu passo para vocês a dedução matemática, mas a dedução é meio chatinha, então eu vou preferir somente falar para vocês que vocês forem no laboratório, medirem, vocês vão ver que essa constante é o quê? Essa constante é exatamente 2 vezes π. Aí agora sim, isso aqui vocês podem considerar que é uma igualdade, tá? Agora sim uma igualdade, agora a corrente vale isso aqui. Só que aí, eu estou acostumado com a fórmula de resistência. A fórmula de resistência, eu falo que V igual RI. Então, deixa eu isolar o V. Quando eu isolo o V, eu concluo que V é igual a 1 dividido por J 2πfc vezes o I. Olha, essa grandeza aqui
está fazendo o mesmo papel que a resistência elétrica faz para um resistor em corrente contínua. Eu concluo o que, então, gente? Que isso aqui funciona como uma generalização da resistência, porém, funciona também para a corrente alternada. Eu dou o nome de impedância a essa grandeza, e ela nada mais é do que isso tudo aqui, que é 1 dividido por J ômega C. Aí você fala, Mateus, 2πf virou ômega? É, porque só porque a gente escreve muito 2πf, a gente pode usar o ômega aqui para simplificar a notação. Só mesmo para deixar as contas mais simples e simplificar a notação. F é a frequência da minha fonte. E ômega a gente chama de frequência angular. É só um nome diferente para frequência vezes 2π. Para a gente não ter que ficar carregando esse 2π para tudo quanto é lado nas nossas contas. Agora, eu podia falar um pouco da unidade disso aqui, mas eu vou esperar um pouquinho e vou falar de um outro conceito que está aqui dentro da minha impedância. Quando eu for fazer conta, eu preciso usar a minha impedância. Porém, tem um outro conceito relacionado à impedância que facilita um pouco a vida da gente e torna isso aqui um pouco mais intuitivo. E esse conceito é a reatância. O que é a reatância, gente? Eu pego a minha impedância capacitiva é 1 dividido por J ômega C. Até aí só copiei a fórmula ali de baixo aqui para cima. Eu vou modificar essa fórmula um pouquinho. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo, tanto no meu numerador quanto no meu denominador, pela unidade imaginária. Quando eu faço isso, aparece um J no numerador, no denominador aparece um menos 1, pela definição da unidade imaginária, e esse menos 1 pode aparecer aqui na frente. Então, isso aqui nada mais é do que menos J vezes 1 dividido por ômega C. E aí sim, essa parte aqui, 1 dividido por ômega C, é a minha reatância capacitiva. Por que a reatância capacitiva é um conceito interessante? Olha aqui, ó, a fórmula dela expandindo ali no ômega. Isso aqui é um conceito muito interessante, primeiro, porque a unidade da reatância capacitiva, se vocês fizerem a análise dimensional, vocês vão ver que é a mesma da resistência elétrica, que é o ohm. Então, gente, vocês podem pensar, tá? Isso aqui é uma simplificação de pensamento, tá? É um atalho para a gente entender melhor as coisas. Vocês podem pensar que a reatância capacitiva, ela dá, entre muitas aspas aqui, a resistência de um capacitor em corrente alternada. Foi por meio da reatância capacitiva, por exemplo, que eu calculei qual deveria ser aquele valor do resistor. Lembra que no experimento eu falei, coloquei um resistor pequeno o suficiente para ele não interferir significativamente na corrente? Pois então, eu coloquei um resistor que fosse muito menor do que o valor da minha reatância capacitiva. Então a gente pode fazer todo tipo de análise rápida. O que eu não, usando esse conceito, né? O que eu não posso fazer de jeito nenhum, já estou avisando para vocês, não façam, vai dar errado, as pessoas esquecem de usar a impedância. Para eu fazer a conta, eu tenho que usar a impedância. Mas as pessoas esquecem de usar a impedância e elas usam só a reatância, porque a reatância não tem número complexo, né? Muito mais fácil só dar o resultado tudo errado. Tá? Não funciona, porque você não está levando em consideração a defasagem angular, gente. Então, por favor, isso aqui para você fazer contas rápidas. Às vezes esse conceito aparece em uma forma ou outra, mas para a gente calcular correntes e tensões em circuito de corrente alternada, por favor, utilizem a impedância. Dito isso, agora que eu passei o conceito de impedância e reatância capacitiva, eu vou fazer alguns exemplos. Vou fazer um exemplo simples, como um capacitor somente, e um exemplo um pouquinho mais complicado, que eu tenho um capacitor e um resistor. Mas não vai ser muita coisa mais complicada também não, tá? Aqui, antes de eu passar, gente, deixa eu falar alguma coisa para vocês.
Alguns livros não colocam a reatância capacitiva como eu coloquei aqui. Alguns livros absorvem esse menos para dentro da reatância capacitiva. Eu não faço isso. Por quê? Porque eu acho melhor, eu acho mais fácil de entender quando tanto a reatância capacitiva quanto a indutiva são números reais positivos e o menos fica delegado para impedância. Isso aí é a minha convenção. Alguns livros podem usar uma convenção diferente. Aí você vai falar, professor, qual que eu uso? A que você quiser. Desde que, uma vez que você siga uma convenção, que você não mude. Se está seguindo uma convenção, que é a que eu sigo, que reatância sempre positiva, você não me esquece desse sinal de menos aqui não, senão vai dar errado, tá? E vice-versa. Se você vai aceitar que a reatância capacitiva é definida como sendo negativa, aí, se você colocar o menos aqui, dá errado. Então, você tem que escolher escolhe uma definição e siga com ela. Agora, para os exemplos. Pessoal, vou fazer esse exemplo aqui. Primeiro, é o mais simples de todos. Coloque uma fonte senoidal de amplitude 2 volts de pico, frequência 1 kHz. E eu vou aplicar isso aqui no meu capacitor que tem 10 nanofarad, tá bom? Feito isso, o que eu vou querer fazer? Eu quero calcular aí a minha corrente. Como que eu faço? Primeira coisa, vamos calcular a reatância capacitiva. A reatância capacitiva é 1 dividido por 2 π vezes F, que é 1K, vezes o valor do capacitor, que é 10 nano. Isso aqui vai dar aproximadamente 15,9 quiloohms. Ok, qual que é a impedância que eu preciso? Impedância capacitiva é menos J vezes a reatância, que é 15,9 quiloohms. Para eu calcular então a corrente, faço como se fosse um resistor. Só que em vez de ser V igual RI, é V igual ZI. Ou seja, a corrente vai ser V dividido por Z. Quanto que é V? Valor de pico? 2 volts. Quanto que é a minha reatância? Menos J, 15,9K. Isso aqui dá o que, gente? Isso aqui é igual a J, 2 dividido por 15,9K, que é 125,6 microamperes. Tá faltando o quê? Tá faltando o J. O J a gente sabe que é o quê? 90 graus. Então, olha que interessante. A minha corrente é de 125,6 micro de pico. E eu tenho, então, uma defasagem de 90 graus. Isso é o que a gente já sabia. E aí, eu tenho medo de parar por aqui e vocês falarem, mas professor, eu podia ter só usado o XC e ia dar tudo certo. No final, eu só botava 90 graus. E aí que você se engana. Deu certo nesse exemplo. Vou mostrar um outro exemplo que, se você fizer isso, dá completamente errado. Tá? Então, vamos ao exemplo número 2. Segundo exemplo, pessoal. Esse exemplo nada mais é do que o primeiro, só que agora eu coloquei um resistor também. E aí eu quero ensinar duas coisas para vocês com esse exemplo. A primeira coisa é que usem impedância. Muita gente insiste em usar a reatância direto porque não tem números complexos, acha que é mais fácil e dá o resultado errado. Simples assim. Então, vou mostrar para vocês como que a gente tem que usar a impedância. E segunda coisa, mostrar para vocês que as regras convencionais de análise de circuitos que a gente está acostumado, se eu usar o conceito de impedância no lugar de resistência, eu tenho uma tradução quase que direta, tá? Um ou outro teoremazinho eu tenho que adaptar, mas a maioria deles a tradução é direta. Então aqui eu tenho um circuito em série e eu vou analisar como eu analisaria se eu tivesse em corrente contínua e pronto.
Então vamos fazer a análise. A gente lembra, esse aqui não é o exemplo 1, né? Esse aqui é o exemplo 2. A gente lembra do exemplo 1 que a reatância do meu capacitor é menos J 15,9 kΩ. Tá? Eu lembro isso do exemplo anterior. Qual que é a resistência do meu resistor? 10 kΩ, né? Não tem nem que calcular. Então, a minha impedância em série, olha aí, eu posso fazer associação em série. É a soma das impedâncias. É então 10K menos J 15,9K. Em seguida, como que eu calculo a corrente? Mesma coisa, como eu faria se fossem duas resistências. É 2 dividido por isso aqui. 10K menos J 15,9K. Como que eu divido isso aqui? Usando o que eu mostrei para vocês, divisão de números complexos, né? Para ficar mais fácil, eu posso passar esse número do denominador para a forma polar. Então, meu cálculo vai ficar 2 dividido por 18,8K com ângulo de menos 57,8. Aí agora, né, faço a divisão, agora a divisão está bem mais fácil, vai ficar 106,4 com um ângulo de 57,8 microamperes. Tá? Deixa eu sair da frente para vocês verem a conta melhor. Quando eu faço isso tudo, gente, lembrando, isso aqui vai ser então a corrente de pico, isso aqui vai ser a defasagem. Vejam que faz sentido. A corrente continua adiantada em relação à tensão, porém, como eu tenho agora um capacitor e um resistor de magnitudes comparáveis para essa frequência específica, eu não tenho um adiantamento de 90 graus. Porque vejam que tem uma briga aqui. O resistor puro, ele quer que a defasagem seja de 0 graus. O capacitor quer que a defasagem seja de 90 graus. Então eles têm tipo uma briga ali entre eles e a defasagem fica num valor intermediário. Aqui eu simplifiquei as contas, tá? Talvez não dê exatamente essas casas decimais, mas o valor vai dar bem próximo disso. Então é isso, pessoal. Eu sei que talvez essa aula seja mais complicadinha, então eu vou pedir, principalmente os exemplos, façam no caderno de vocês e tenho certeza que vocês concordam com os exemplos, tá bom? Vocês concordam com os valores que eu achei. Então, até a próxima. Semana que vem a gente fala do indutor. Até mais.